Salve inscritos, Clayson de volta! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do neoconzismo no Brasil, né? Esse avanço do neoconservadorismo e como que eles estão lidando com isso. Quando surgiu a questão do neoconservadorismo e os neocons começaram a surgir aqui no Brasil, alguns anos atrás, eu achei excelente, achei muito bom. Era uma oportunidade de nós trazermos à tona alguns pensadores que eram colocados meio que de escanteio na educação brasileira, até porque existe sim, em alguns momentos, um desinteresse muito grande das pessoas por essas ideias neocons, por a questão da defesa do capitalismo e tudo mais. Porém, esses autores são respeitados em alguns países, tem sim uma influência muito grande do ponto de vista ideológico entre aqueles que são os chamados conservadores. Lembrando que muitas pessoas não consideram o conservadorismo um desenvolvimento ideológico, eles acham que alguns acham que é um estilo de vida, uma filosofia, o conservadorismo não seria uma ideologia, né? Outros já não acham que é uma ideologia, inclusive tem um pai dessa ideologia, que seria então o Edmund Burke. Eu quero lembrar a você que o Edmund Burke foi um cara que falou muito bem a respeito da Revolução Francesa, ele tem uma crítica muito contundente a respeito da Revolução Francesa e só por isso ele é uma leitura importante, especialmente para aqueles que querem entender um pouco mais. Não quer dizer que tudo que ele está dizendo lá está correto, que a visão dele é a melhor visão que existe sobre a Revolução Francesa, mas é sim um ponto de vista importante a ser avaliado. E se nós estamos estudando a Revolução Francesa, por que não entender um pouco o pensamento do Edmund Burke a respeito disso? É um pensamento conservador e a gente vê muito poucas pessoas falando sobre Edmund Burke. Na verdade, até o Edmund Burke a gente até vê. Alguns vídeos que eu tenho aqui sobre conservadorismo, eu tenho um vídeo que eu fiz uma introdução sobre conservadorismo e esse vídeo é bem curioso, porque a gente vê lá as pessoas me indicando autores conservadores como se eu não soubesse quem são esses autores, como se eu não conhecesse o conhecimento desses autores, como se eu não conhecesse o pensamento desses autores, enfim. E eu acho curioso, porque a gente percebe que até para citar autores conservadores eles são repetitivos. O neoconzismo no Brasil ele tem esse aspecto, é o aspecto xerox, é o aspecto Ctrl+C, Ctrl+V. Então o cara se descobre neocon, ou ele nem sabe que ele é neocon, ele se descobre neocon em um momento que ele fala, não, que esses caras, o que esses vídeos feitos pelos neocons, eu me identifico com eles. E aí o cara começa então a repetir tudo o que é dito lá. Então quando você vai conversar com o neocon e você é um cara progressista, ele sempre vai dizer para você as mesmas coisas, né? Vai dizer que a esquerda matou 100 milhões, que não há um país no mundo que o socialismo deu certo, ou o comunismo, que é sempre as mesmas coisas, é sempre o mesmo pensamento e sempre errado, sempre com aquela análise superficial rasa. Eles não querem saber, por exemplo, de falar sobre o J.K. Chesterton, por exemplo, né? Nós temos os neocons aqui brasileiros que são católicos. E o Chesterton, ele fez uma defesa sobre o catolicismo, falava sobre o catolicismo e religião do ponto de vista conservador, muito importante. Por que o Chesterton não é citado pelo neoconzismo brasileiro, né? Ele que falava sobre os progressistas de uma forma muito contundente, dizia realmente que os conservadores tinham que limpar as cagadas dos progressistas. Eu tô falando as minhas palavras, por favor, hein? Eu tô só colocando aqui para você entender como é que era a crítica do Chesterton. Você pega um cara como Roger Scruton. O Roger Scruton, meu amigo, ele fez parte da minha bibliografia, da minha pós-graduação em filosofia. E eu quero garantir para você que a minha pós-graduação, o tema dela foi completamente progressista. Era um tema progressista, mas eu coloquei o Roger Scruton lá. Por quê? Porque o Roger Scruton ele tem uma contribuição, o livro que ele fala sobre a história da filosofia é muito bom. E mesmo os livros que ele critica os autores progressistas, esses livros, mesmo que a crítica, você não concorde com nada nessa crítica, se você for um progressista, você tem que levar em consideração, por exemplo, que quando ele vai lá e coloca lá um ícone da esquerda, vamos colocar lá, vamos ver um que ele usa lá, Foucault, por exemplo, né? Pô, se ele coloca o Foucault, destaca o Foucault e tenta refutar o Foucault, de certa forma ele está alçando o Foucault a um patamar de importância, né? Então, mesmo pela crítica dele, ele ainda tem uma validade, ele ainda tem um significado.
certo? Então, e você vê poucas pessoas falando sobre o Roger Scruton. Aliás, se você pegar o Richard Weaver, ele tem uma defesa muito importante sobre propriedade privada. Eu não vejo, por exemplo, os ANCAPs falando sobre o Richard Weaver. Não vejo. É um cara que tem trabalhos importantes, é conservador e tem trabalhos importantes a respeito de propriedade privada, faz uma defesa importante sobre a propriedade privada, mas os ANCAPs que defendem propriedade privada não citam. Os conservadores aí de Terça Livre da Vida e Nando Moura da vida, nunca ouvi falar sobre esses caras. Você vai pegar lá o Raymond Aron. O Raymond Aron, ele dizia que... ele fazia uma brincadeira. O Marx dizia que a religião era o ópio do povo. E o Raymond Aron dizia que o marxismo é o ópio dos intelectuais. Então, o Raymond Aron, ele teve uma crítica muito importante sobre essa questão do marxismo. Ele falava sobre a questão do marxismo de uma forma muito contundente também. E não vejo os conservadores comentarem a respeito desse pensador, né? O Russell Kirk, até que o pessoal fala bastante. É meio que um heróizinho, assim, por assim dizer. Principalmente porque o Russell Kirk, ele estudou de forma profunda e escaneou ali os detalhes do pensamento do Edmund Burke. Então, a contribuição do Russell Kirk nesse sentido é muito grande. Ele também falava sobre a diferença entre conservadores e libertários, falava com muita propriedade também. Então, o Russell Kirk é um dos melhores pensadores conservadores, deveria ser considerado. Tem conservador que não considera, e eu acho um absurdo isso, né? O Russell Kirk deveria ser alçado como um dos grandes pensadores do conservadorismo, né? Mas o neoconzismo brasileiro, se você perguntar sobre o neoconzismo aqui no Brasil, o Russell Kirk, cara, até que o Russell Kirk é citado, mas você pede para a pessoa falar um pouco sobre o Russell Kirk, ela não vai saber falar, entendeu? Ayn Rand, a russa Ayn Rand, a mulher, ela fala sobre o capitalismo de uma forma em que ela associa as liberdades ao capitalismo. Então ela diz assim, que só é possível a liberdade plena, estou dizendo com as minhas palavras, por intermédio do capitalismo. Então ela associa, por exemplo, a liberdade ao capitalismo sendo quase que gêmeos, andando juntos. Então é uma defesa do capitalismo muito importante. E é claro, os conservadores são, por sua natureza, são capitalistas. E por que você vê tão poucos conservadores falando sobre Ayn Rand? Por que você vê um canal como esse, que é um canal progressista, que é um canal que faz um vídeo, que é esse vídeo aqui, citando nomes de autores conservadores, falando um pouco sobre esses autores, e você não vê isso em canais conservadores? Então, a gente percebe que, em resumo, o que os canais conservadores fazem? Em primeiro lugar, são oportunistas, porque escolhem momentos específicos da sociedade. Um homem ficou pelado no museu, pronto, aí beleza, aí eu tenho 50 vídeos para fazer moralismo em cima disso. A menina, o rapazinho gay cantou parabéns e falou palavrão na hora de cantar parabéns. Pronto, velho, pronto. Eu já tenho 50 vídeos para falar sobre isso. Mas o desenvolvimento intelectual dos conservadores no Brasil não existe. Existe só isso, é panfletagem. Eles são panfletários oportunistas. Então eles gostam de fazer auê em cima de coisas específicas para fazer um discurso falso moralista. Agora, eles não desenvolvem o pensamento. O pensamento não é desenvolvido. Eles não querem que você leia autores, nem autores conservadores. O que eles querem? Se você pegar essa maldita dessa... Tem até que tomar cuidado com o que fala. Mas se você pegar, e nem vou falar então, né, porque já xinguei, mas se você observar algumas livrarias virtuais, você vai perceber que esses autores famosos, né, conhecidos no exterior, não são conhecidos aqui no Brasil, não são explorados aqui no Brasil, e os livros que eles vendem lá são livros de pseudociência. Tem livros, por exemplo, que dizem que todos os conservadores são psicopatas, têm problemas mentais.
me perdoe, todos os esquerdistas têm problemas mentais. Isso é de uma pseudagem que não tem tamanho. É um dos livros mais vendidos para os neoconzistas aqui no Brasil. Os neocons consomem esse material, certo? Que é um material completamente imbecil. Nos Estados Unidos, esse mesmo livro foi combatido e se não fosse pelo intermédio de editoras completamente obscuras, bancadas por esse pessoal aí, que são todos, que tem dinheiro, mas são todos malucos, se não fosse por isso, esse livro nem sequer seria editado. E aqui no Brasil é livro best-seller. Então, o grande problema que nós estamos vendo aqui no nosso país é isso. É o ponto em que está chegando o neoconzismo. E aí a gente tem aquele que seria o rei, aquele que está no topo, aquele que é o ponto principal do neoconzismo brasileiro, chama-se Bolsonaro. Então, cara, puxa vida, aquilo tudo que a gente comemorou no começo, o início do pensamento neocon, né, que trazia propostas de pensadores conservadores, que trazia a proposta de um desenvolvimento melhor do pensamento, da intelectualidade, pelo menos nesse ponto conservador, porque você percebe que na Europa isso é muito desenvolvido, nos Estados Unidos mais ou menos, que tem muita sacanagem lá, mas você percebe que há um pensamento intelectual conservador. E aqui no Brasil não é isso que acontece, muito pelo contrário. Há uma guerra contra a intelectualidade, mas eles utilizam um dos caras mais estúpidos, mais burros, mais limitados, mais reacionários, um dos piores nomes da política brasileira. Eles utilizam isso para tentar alçar esse cara à presidência da República, um sujeito que não fala uma vírgula que você possa aproveitar. Você não aprende nada com esse cara, muito pelo contrário, você só desaprende. E é essa a solução que eles têm. Então como que você não vai combater o neoconzismo, cara? Como que você não vai combater o neoconzismo aqui no Brasil? Se os caras simplesmente eles renegam os pensadores da sua própria ideologia, do seu próprio pensamento, da sua própria filosofia e colocam como opção exatamente um antipolítico, um anti-líder, um anti-conservadorismo. Para mim, o Bolsonaro ele atenta contra o conservadorismo. É exatamente o contrário que ele faz. Com esses discursos de ódio, com essa coisa babaca de ficar inventando coisa, como ele inventou essa coisa do kit gay. Agora ele parou, porque já foi provado inúmeras vezes, ele já foi confrontado de que ele estava inventando sobre o kit gay. Agora parou, mas assim, utilizando coisas completamente babacas para falar sobre o país, para falar sobre o Brasil, para falar sobre o nosso povo. Então, meu amigo, não tem como. Enquanto o neoconzismo no Brasil foi essa porcaria imbecil que nós estamos aqui firme e forte, cara. Firme e forte. Firme e forte. Para mostrar o quanto são imbecis esses neocons, para mostrar o quanto eles são limitados e o quanto eles mesmos não sabem sobre eles mesmos. Não sabem sobre eles mesmos, a ponto de ter que ter um canal progressista para falar sobre os principais autores neocons. É brincadeira. Ne, hayaku, kaete kite ne.